Oi, gente, a paz do Senhor. Uma das perguntas que eu mais recebo das pessoas é essa: como eu lido com os desejos da carne? E a minha resposta para essa pergunta é a seguinte: é obra do Espírito Santo. É Ele que me capacita para viver em santidade. Não é uma coisa natural. Não é algo assim que a gente consegue usando a nossa própria força, os nossos próprios métodos. Não. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita para vivermos, para andarmos em santidade. Porque nós sabemos, que a nossa carne, ela pede coisas, pede para que a gente faça coisas, para que nós venhamos a atender os desejos dela. Então, quem é que barra essa atuação carnal? É o Espírito Santo de Deus. Então, é o Espírito Santo de Deus que nos capacita para vencermos a nossa carne, porque se não for Ele, a gente não consegue. Eu já conversei com algumas pessoas, assim, pessoas ímpias, que pensam que isso nem é possível, que acham que todo mundo vive assim, na libertinagem, fazendo o que quer, usufruindo de prazeres carnais, assim o tempo todo, que não consegue se controlar, que não tem domínio próprio, que isso não é possível. Se nós analisarmos a lógica, realmente não tem como. Pela lógica humana, isso não é possível, porque nós somos tentados o tempo todo. E a tendência é você ir e fazer o que a carne está te pedindo para fazer. Então é por isso que as pessoas se assustam, quando veem alguém falar que vive em santidade. Então quando me perguntam, que eu falo, que eu me guardo, as pessoas ficam assim, tipo, como que tu consegue? Como que isso é possível? Isso é possível, e sim, isso é possível. E de fato são poucas pessoas que conseguem, Mas é algo assim que é obra total do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. E algo assim que eu digo que vai te ajudar nesse processo de se controlar, de conter os desejos carnais, em vários aspectos assim que eu posso citar aqui para vocês. Algo que eu aplico e que eu entendi nessa caminhada aqui, nesse meu processo da minha jornada cristã, é que é uma decisão. Sou eu quem decido. Eu quero andar assim, eu quero andar em santidade. Eu resolvo, eu decido não ficar pecando assim à toa. Uma coisa é acontecer de você deslizar, fraquejar aqui, titubear. Isso pode acontecer, é claro, nós somos falhos, somos pecadores, somos imperfeitos. Então isso pode acontecer a qualquer momento de você fraquejar, cair, tropeçar. Só que eu decido não ficar pecando assim, não ficar vivendo uma vida de qualquer jeito, fazendo o que eu quiser, sem pensar nas consequências, que eu já vou falar sobre isso também. Então tem pessoas que vivem assim, elas não se esforçam para não pecar. Tem pessoas que se orgulham do pecado, que falam sobre o pecado com muito orgulho. Tipo assim, eu fui ali, fiz tal coisa, aconteceu assim. Eu já conversei com pessoas que elas descreveram, elas narraram para mim como elas cometeram pecado assim, se orgulhando, sabe? Sem nenhum arrependimento. Então tem pessoas que não se esforçam mesmo para viver em santidade. E Deus, Ele vai observar isso. Deus, Ele leva isso em consideração se você se esforça para viver em santidade ou se você vive assim de qualquer jeito. Então isso é algo que Ele vai analisar. E você não pode se orgulhar do pecado. Você não pode cometer um pecado e pensar que está tudo bem e que você pode continuar vivendo assim porque você é pecador e falho e não vai se esforçar para tentar viver em santidade. Essa é a questão, é você se esforçar. Deus, Ele vai observar se você está se esforçando, se você está aplicando ali o domínio próprio, porque você pode fazer isso. Então você precisa decidir viver em santidade, porque quando você decide, você vai se esforçar para fazer aquilo dar certo, fazer o que estiver ao seu alcance, para que você consiga ter êxito naquilo que você decidiu fazer. Então é muito importante a decisão, é você quem decide. Eu posso te dar caminhos aqui, eu posso citar vários versículos da Bíblia, mas ainda assim, se você não decidir, não adianta. Você precisa decidir. Eu decido não viver assim. Eu decido não viver mais no pecado. E é isso.
Então, a decisão é sua. Ninguém pode decidir isso por você. Somente você pode decidir por você. Então é isso. A questão da decisão é muito importante. É uma decisão sua. Viver em santidade ou viver em pecado é você quem decide como você vai viver, como você quer viver. A segunda coisa que eu aplico é pensar nas consequências. Uma coisa que eu aprendi foi a pensar na consequência do ato. Tudo que eu fizer tem uma consequência. Então, isso é algo que a gente precisa aplicar em nossas vidas, em tudo. Então eu sempre penso, se eu fizer isso aqui, qual será a consequência que eu terei que lidar por conta dessa atitude, por conta dessa escolha? Porque você precisa pensar que tudo vai ter uma consequência. Então o pecado, ele vai te trazer consequências. Pense nisso. E eu sempre fico pensando, mas se eu pecar, eu vou perder a presença de Deus. Deus não vai se comunicar comigo mais como Ele se comunica hoje. Eu começo a pensar assim uma série de coisas que vai acontecer e são coisas muito negativas para mim. Então eu não posso aceitar viver assim, em hipótese alguma. Então quando eu começo a pensar nas consequências que aquilo vai me gerar, eu já penso, não, eu não vou pecar. É melhor não pecar. Seja você jovem ou ancião, não importa, nós somos tentados o tempo todo em muitas áreas. O inimigo, ele sabe onde é que está a fraqueza de cada um. Então você vai ser tentado. Isso você precisa ter consciência de que você será tentado. Mas algo que você tem que aplicar é pensar na consequência que aquilo vai te gerar. Espera aí, se eu cometer esse pecado aqui, eu vou ter essas consequências. Então isso é algo assim que vai te ajudar muito nesse processo aí, de lidar com os desejos da carne. Outra coisa também que eu tenho que te falar é que você não pode pensar que você não terá desejos carnais. Você precisa entender, ter convicção de que você terá sim desejos carnais, porém, eles não podem te dominar. Porque se você for ficar tentando não sentir algo, gente, isso vai ser muito ruim para você. Você vai ficar se reprimindo. Você tem que entender que você vai ter sim, mas ele não te domina. Os desejos carnais sempre farão parte da sua vida. Isso porque você é um ser humano, você tem a carne. Então, enquanto você estiver nesse corpo corruptível, você terá que lidar com os desejos carnais. Só que você não pode deixar que eles te controlem. Então, quando você entende isso, você já tira um fardo assim imenso das suas costas. Tipo assim, eu vou ter desejos carnais sim, isso fará parte da minha vida sempre. Porém, eu não posso deixar que ele me controle. Pronto. Você já tirou um fardo aqui imenso, porque você irá sentir, tá? Entenda isso, que você é um ser humano, então sempre vai estar aí os desejos carnais. E ele vai se manifestar em alguns momentos, porém, você não vai permitir que ele te domine, porque você decide não deixar ele te dominar. Você precisa também aplicar em sua vida o domínio próprio. O Espírito Santo te dá isso, então use o domínio próprio. Para dizer não, eu não vou cometer isso aqui, eu não vou fazer. Porque algumas pessoas conseguem utilizar o domínio próprio e outras não. É uma decisão. Eu sei que cada um tem a sua particularidade ali, a sua individualidade, mas é uma decisão. Então, se alguns conseguem, você também pode conseguir. Depende de você decidir. Então, é algo que você decide, você tem que escolher usar o domínio próprio. E domínio próprio você precisa, sim, para a vida toda, né? Tem que ter. Não dá para viver sem, em hipótese alguma. Eu lembro que quando o apóstolo Paulo vai instruir a Timóteo, uma das coisas que ele fala, ele diz assim: foge também das paixões da mocidade. Olha o termo que ele usa, foge. Então, terão momentos que a sua única opção será fugir. Fugir mesmo, sair correndo. Sabe essa força que você tem para pecar, que você usa para pecar? Então, coloque nas pernas e use para correr. É isso, gente. Tem momentos, tem situações que tu tem que fugir mesmo, para não pecar. Você tem essa opção também de correr, de cair fora e largar o negócio lá, largar a oferta lá, a proposta, o banquete. Não tenha medo, não tenha vergonha de fazer isso. Deixa quem quiser te criticar, te chamar de careta, problema. Você não está perdendo nada, você só ganha.
Dá a largada e ó, corre, porque às vezes a tua única opção será essa. Foi assim que José fez, lembra? Então tem gente que fica assim, ai, gente, uma vez uma pessoa foi me pedir aconselhamento, não foi agora não, eu não tinha canal no YouTube ainda. E aí a pessoa falou assim pra mim, me ajude em oração, irmã, por favor, para que quando eu fique de frente com uma pessoa lá eu possa resistir e não cair em tentação. Meu Deus, isso é até feio. Sério, eu fiquei com vergonha. Eu falei, como assim? Eu vou orar pra ela ficar de frente pra pessoa e quando ela estiver de frente ela resistir. Ela, primeiro, que não era nem para ela ir para perto da pessoa. E se a pessoa chegasse perto dela, ela tinha que fazer o quê? Correr, fugir. É uma decisão dela. Vocês entenderam que tudo gira em torno da decisão? Então, é a pessoa quem decide. Nesse caso aqui, ela teria que aplicar o domínio próprio. Decidir, não, eu não vou pecar. Eu não quero, não vou fazer isso aqui, porque eu vou pecar contra Deus. E cair fora. Então, a pessoa queria que eu cobrisse ela de oração para ela ir ficar de frente lá com a pessoa que ela estava cometendo pecado. Me poupe, né? Pelo amor de Deus. É umas coisas assim, sem noção das pessoas, umas ideias assim, perdidas. Pelo amor de Deus, eu nem lembro o que eu respondi. Isso eu era bem mais nova, viu? Mas já era assim, né, linha de frente de igreja, já ministrava, já profetizava, então as pessoas viam credibilidade e queriam me pedir aconselhamento. Então, e pelo amor de Deus, gente, isso foi absurdo. Essa pra mim foi bem pesada assim, foi bem estranho. Outra dica que eu quero te dar: aprenda a fazer orações específicas. Ore especificamente. Deus, eu quero tomar nojo desse pecado aqui. Vocês já viram assim algum vídeo? Eu já vi testemunhos de pessoas que eram viciadas e tomaram nojo ali do vício que elas tinham. Tomaram nojo mesmo, elas sentiam nojo, ânsia de vômito. Então aprenda a fazer orações específicas. Deus, eu quero tomar nojo disso aqui, desse pecado. Eu não quero cometer isso aqui mais. Eu quero tomar nojo disso, me ajuda. E fique orando em cima daquilo. Ore, ore, peça a Deus, porque Deus, ele te ajuda. Deus, ele nos ajuda em qualquer coisa. Sério, qualquer coisa que tu quiser. Pode parecer a maior loucura. Deus, ele te ajuda. Eu já ouvi testemunho de pessoas que queriam emagrecer. E Deus ajudou. Pediu a Deus, me ajuda, Senhor, a emagrecer. E Deus criou situações, circunstâncias para que a pessoa emagrecesse. Então assim, gente, Deus é muito incrível. Deus é maravilhoso. Ele te ajuda em qualquer área, porque ele é especialista em qualquer área. Foi ele quem te criou. Então, ele é muito inteligente. Nunca limite Deus. Peça a ajuda que ele te dá. Então, imagine com o pecado. Ele vai te ajudar sim, pode ter certeza disso. Ele vai te ajudar a vencer, te capacitar para vencer. É só você aplicar as estratégias, né? E solicitar a ajuda dele, que ele virá em auxílio para te ajudar. E assim, decida que o pecado ele não te domina. Aqui em Romanos 6,14 diz assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você está debaixo da graça. Peça a Deus. Deus, me ajuda a vencer isso aqui. Me ajuda a vencer esse pecado. Eu não quero que o pecado me domine. E ele não irá te dominar. Então, é uma decisão. Eu falei para vocês aqui, né? A decisão foi o primeiro tópico. Então, observe que tudo que eu falei gira em torno da decisão. É você quem decide. Isso não depende de outras pessoas, mas depende de você. Então, essas são algumas das estratégias que eu aplico para lidar com os desejos da carne. E eu espero muito ter te ajudado. Compartilha com mais alguém. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.